Glória a Deus. Permaneçam em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada. Quero pedir aos irmãos para colocar lá João 8:32 e o 36. Para início de nossa palavra, nós vamos caminhar um pouco pela palavra de Deus nesta oportunidade. João 8:32 e depois o versículo 36. Já está no telão, né? Estas palavras foram ditas por quem, irmãos? Não escutei. Por Jesus. Por Jesus, né? Foram ditas por Ele. Versículo 32. Está lá. Pode olhar para o telão, que nós vamos ler na mesma versão, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso foi só para nós iniciarmos. Agora eu vou falar o E, e vocês vão continuar juntos aí, forte mesmo. Aquela forma espiritual mesmo de falar do crente, né? Que abala até o inferno, tá? E amém, que maravilha. Agora vamos para o 36, aliás, 36, obrigado, pastor Zezinho. 36, João 8:36. Eu vou falar pelo C, né? E vocês continuam. C. Vamos repetir? Amém, graças a Deus. Pode assentar. Que bom, irmãos, que bom ler a palavra de Deus, né? Irmãos, existe um confronto antigo, teológico e também doutrinário na igreja, e que a gente, por temer determinadas heresias ou situações, nós nos posicionamos em um outro extremo. Está todo mundo me olhando? Olha para mim aqui, irmãos, eu preciso muito da atenção de vocês, porque nós temos pouco tempo para muita coisa hoje, tá? Existe um confronto doutrinário que um extremo se torna heresia, e o outro extremo também tem prejudicado muita vida, muitos cristãos, principalmente nos últimos dias. Eu gostaria a Bíblia diz, nós lemos aqui, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lemos também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero perguntar aos irmãos: é possível um crente, né, ter a sua vida, ou parte da sua vida, ou alguma área da sua vida dirigida pelo diabo? A maioria não respondeu, né? A Bíblia está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas será que é possível um crente, pastor Silvio, ter parte da sua vida, Josué, ou alguma área da sua vida influenciada, ou às vezes até dirigida pelo diabo? É possível, irmãos, um crente ficar possesso? Difícil de responder, né? É possível
Um crente, desculpa que de vez em quando eu vou tossir, eu estou tossindo esses dias de novo. Vocês vão me perdoando a cada tosse. É possível, irmãos, um crente ser abençoado em quase todas as áreas da sua vida, mas existe uma área da sua vida que ele não vence, que ele se torna um fracassado, ele se sente um fracassado, todo mundo percebe isso na vida dele, e às vezes alguém chega até a falar para ele: você é um fracassado nesta área, mas é crente, né? Um crente, irmãos, pode ser às vezes aprisionado pelo diabo. São perguntas que eu gostaria que vocês fossem guardando no coração e na mente, tá bom? Um crente pode falar sob a influência do diabo. Um crente falando sob a influência do diabo. Vamos lá, né? Será que existe algum crente que... Eu não estou falando de momentos que a gente passa, que a Bíblia fala, a hora da angústia, o dia da angústia, o dia mau, os dias trabalhosos. Eu estou falando de constantemente um crente não ter paz no coração, paz de espírito. Aquele negócio, você está tranquilo. Eu posso dormir enquanto os ventos sopram? Será que existe, irmãos, entre os crentes? Perceba que até agora eu estou falando de crente, né? Crente. Crente é aquele que crê, né? Todos nós aqui somos crentes, porque senão nós não estaríamos aqui. E nós cremos, né? É possível que um crente não consegue ter paz com os irmãos, ou com algum irmão, ou até mesmo com a liderança da igreja, ou com determinada pessoa? É possível um crente ser revoltado? Ser revoltado? É possível isso? É possível um crente ser tomado por uma inveja incontrolável? A Irani está afirmando que sim. Não é ela não, ela conhece alguém. É possível um crente ter uma mente pornográfica? Pensamentos pornográficos? É possível um crente ter desejo de vingança? Se sentir bem, talvez não seja matar alguma pessoa, mas sentir-se bem quando uma pessoa que fez mal a ela se dá mal. Eu fico feliz porque o fulano está vendo. É possível um crente ter esse desejo de vingança? Esse aqui vocês não respondem não. É possível um crente não concordar com o seu líder? Não precisa responder não, isso aí eu já sei. É possível um crente não ter sucesso na vida sentimental? Nunca dá certo. É possível um crente, haver um crente que não se submete à autoridade? É possível
um crente ter desejo de suicídio? Por fim, o demônio pode controlar a mente de um crente? Vocês estão lembrando só da última pergunta, né? Porque é tanta pergunta assim. Agora eu faço uma outra pergunta. Tudo isso que eu falei aqui são obras de Deus ou do diabo? O desejo de suicídio é de Deus? Ter a mente dominada, controlada por Satanás é de Deus? Ter uma mente pornográfica é coisa de Deus? Então, nenhuma dessas perguntas que eu fiz aqui se refere a coisas que agradam a Deus. E eu acredito que pelo menos a maioria concordaram comigo que é possível. E se não é de Deus, é de quem? Mas a Bíblia acabou de dizer, o próprio Jesus acabou de dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu disse isso, irmãos, que existe esse confronto, porque nós, assembleanos, temos um medo, assim, de espiritualizar demais as coisas e de partirmos para um outro lado da teologia que não está de acordo com a palavra de Deus. Abandonamos tanto aquilo que nos posicionamos de um outro lado e passamos a sermos vítimas de coisas que a gente pensa que não acontece com crente. E de repente, pastor Zezinho, esse negócio vai aumentando, de repente uma grande maioria da igreja está desse jeito. Um está com a mente pornográfica, outro está com inveja, outro está com desejo de suicídio, outro está se separando, o outro está... Por quê? Porque nós acreditamos: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ponto final. E temos que acreditar nisso. Só que durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, nós enfrentamos sérios problemas. Os irmãos viram, irmãos, eu nunca tive tanto confronto e tanta luta igual hoje, assim, de confronto interno, de luta interna, de coisas acontecendo, porque o diabo não quer que ninguém ouça isso. Mas eu preciso falar, porque hoje pode ser um divisor de águas na sua vida, e você sair daqui entendendo que muita coisa que está acontecendo na sua vida, basta uma ordem sua, é sua, aleluia, na autoridade do nome de Jesus, e mudar de vida, mudar de comportamento, que você será uma pessoa vencedora. Aleluia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu peço agora os irmãos lá da mídia, coloca primeiro Samuel, capítulo 10, versículos 9 a 12. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 9 a 12. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou lendo aqui, irmãos, enquanto eles colocam. Colocou não, né? 9 a 12. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Primeiro Samuel,
que é errado aqui também, irmãos. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Está se referindo a Saul, depois da unção. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. E todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Não são de Samuel. Nós observamos aqui a Bíblia que está dizendo: ele foi cheio do Espírito Santo. Aliás, quando Samuel ungiu a Saul, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Agora vamos para 1 Samuel 18 e 10. 1 Samuel 18 e 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, da parte de quem? Se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Estou lendo em outra tradução daqui, está no telão. Em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na sua mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Um homem que antes estava entre os profetas, profetizando. Um homem que nem queria ser ungido, porque ele se escondeu para nem ser ungido por Samuel. Agora com uma crise de raiva. Quem aqui já teve uma crise de raiva? Não responde, não precisa não responder, não precisa. Uma crise de raiva. E queria cravar Davi na parede com a sua espada, com a sua lança. Mas ele não era crente? Ele não era profeta? Ele não foi ungido? O que é que aconteceu no meio do caminho? O que é que aconteceu de lá para cá? Eu pergunto para você: o que é que mudou a partir daquele dia que você aceitou Jesus como Salvador, teve a sua vida transformada e agora você está diferente em alguma área da sua vida? Amém. Olha só, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou da parte do Senhor, um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta.
Você pensa, irmãos, tem como explicar uma coisa dessa? Não tem, né, Irani? Um espírito maligno enviado. Irmãos, olha para cá. Nós seres humanos, é por isso que existem as lutas, existem os problemas, existem as dificuldades na vida da gente. Nós não somos diferente de me perdoe assim, em termos, diferente de um animal, de um cavalo selvagem que precisa ser domado. Alguns preferem ser domado da forma mais suave, e outros precisam de muita paulada na cabeça. E às vezes, não é, irmão Augusto? Augusto entende disso, muito bem disso. Tem cavalo que entende mais rápido, mas tem cavalo, crente cavalo, não tem crente cavalo não, nem cavalo crente, né? Que precisa de muita paulada, precisa muito chicote, precisa muita espora, para poder pegar o trilho. De repente, quando ele vê que não tem jeito mais, essa luta que você está passando, o dia que chegar a hora, a mentira não vai mais me livrar dos meus problemas. Eu já menti tanto para me livrar dos meus problemas, e eu vou levando, eu vou driblando, eu estou mentindo, resolvo um probleminha aqui, arrumo outro problema ali, né? Arrumo uma dificuldadezinha aqui, outra dificuldadezinha ali, vou mentindo, vou resolvendo, né? Vai chegar no momento que você vai dar de cara com a parede, não tem jeito de andar mais, e pode ser que Deus até envie um espírito maligno da parte de Deus. Não é um espírito de Deus, mas é permitido por Deus para te atormentar, para você entender que você não é nada e precisa se humilhar na presença de Deus. Ou você vai ficar apanhando o resto da sua vida? Vamos para frente, mas tem muita coisa, irmãos. Oh, meu Deus. Irmãos, lá, Jó 1:9-12, vamos ler rapidinho aqui. Seria bom se os irmãos estivessem dando conta de colocar lá, mas eu vou procurar aqui. Jó, está lá. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura, deixa eu ler mais perto aqui que está ficando longe para mim. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mais uma vez, Deus permitindo. Se a gente for estudar, Jó era um homem muito preocupado. Ele chegou a dizer: aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo que eu não queria que acontecesse me sobreveio. Era um homem tão preocupado que qualquer festinha dos seus filhos ele precisava sacrificar, aquela preocupação extrema talvez, né? Eu não sei se é por isso, mas a Bíblia diz que era um homem reto, temente, fiel, mas Deus permitiu que Satanás lhe tocasse, por alguma razão. E se a gente observar o meio do livro de Jó, a gente vai ver que Jó também, ele falou coisas que não deveria ter falado. Eram coisas que estavam talvez dentro dele, e depois Deus começou a perguntar, fazer perguntas que ele não soube responder, entendeu? E quando ele se entregou mesmo, olha, não adianta orar, não adianta, eu vou me entregar na mão do Senhor, eu vou orar por outras pessoas. Aí o Senhor foi lá e deu tudo em dobro para ele. Quando ele reconheceu, quem manda é ele, irmãos. Dinheiro não adianta, fazenda não resolve, carro não resolve,
Igreja grande não resolve, templo bonito não resolve, entendeu? Nada disso resolve. Emprego, um bom salário não resolve. Nós temos que nos entregar e humilhar na presença de Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá, Lucas 13, 10 a 16. Lucas 13, 10 a 16. Está lá. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Filha de quem? A qual há 18 anos Satanás mantinha presa. A filha de Abraão, que estava na sinagoga todo sábado, ouvindo a palavra, 18 anos com espírito de enfermidade. Primeiro Reis 22, 19 a 23. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Espera aí, deixa eu ver aqui. Nessa versão aqui, irmãos. Primeiro Reis 22, 19 e 26. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Está se referindo a Acabe na sua aliança com Josafá, consultando os profetas, e Deus permitiu, para punir um rei que estava fora do plano de Deus, um espírito mau permitido por Deus para estar na boca de profetas, para profetizar mentiras, para conduzir
o homem para a perdição. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Às vezes a gente vai pensando, não, eu estou com raiva, eu vou lá na igreja, mas eu fico amargurado, eu estou revoltado, eu sou assim mesmo, e eu vou continuar assim, eu não mudo, e vai levando. E às vezes eu sinto a presença de Deus, e Deus fala comigo, Deus falou comigo que eu vou vencer. Eu estou com raiva do pastor, com raiva do ministério, mas eu vou vencer porque Deus falou. Será que não é um desses espíritos permitido por Deus? Tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos conversar. Vamos para Mateus 16, 21 a 23. Mateus 16. Vamos aqui. E desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitando no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? A Pedro. A quem mesmo, irmãos? Pedro era o quê? Discípulo. Apóstolo era? A Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, recebendo uma palavra de Jesus, estava ouvindo, era Pedro, entendeu? Mas Jesus estava falando com o Satanás que estava dentro de Pedro. Porque era necessário que ele viesse, morresse. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, irmão, nós não estaríamos aqui glorificando a Ele nesta noite. Não haveria salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Satanás não queria. Às vezes alguém pensa que Satanás ficou feliz quando Jesus morreu. Não, ele não queria que Jesus morresse. Aleluia. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe consigo, irmãos, para você glorificar a Deus nesta noite, a chave da morte e do inferno. E nós temos esse Jesus dentro do nosso coração ainda estamos vivendo o tempo da graça, ainda é tempo de arrependimento na terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos então para Lucas 22, 2 e 5. Lucas. Lucas 22, 2 a 5. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos... De quantos? De quantos era? 12. Ele era um dos 12. Ele foi escolhido por quem? Jesus passou a noite toda para escolher, não foi? Orando. Ele era um dos 12.
Mas Satanás entrou no coração de um dos 12. Irmãos, tem que ter cuidado. Talvez nós somos um dos 500, um dos 700, um dos 1000. Tenha cuidado. Esta mensagem, ela está vindo dos céus como um ultimato para muita gente. Não só aqui, mas também aí. Judas recebeu dentro dele o diabo, o próprio diabo. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregar a Jesus. Foi o que ele fez, né? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Vou ler aqui. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ananias e Safira eram crentes, irmãos, frequentador de igreja, crente que talvez fazia parte até do ministério, eram pessoas envolvidas, mas permitiu que Satanás enchesse o coração. Sabe quando uma pessoa pensa assim: olha, vou entregar o dízimo, não, ou eu vou dar uma parte do meu dízimo. Aí Pedro perguntou: por que você permitiu, Ananias? Você não poderia ter feito isso. E a Bíblia diz que ele caiu morto na presença de Pedro. Irmãos, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 10, versículo 11, Paulo, se referindo a um grande cooperador dele, segundo Timóteo 4 e 10 a 11. 4, 10 a 11 e 11. Paulo, se referindo, escrevendo a Timóteo a sua última carta, da prisão, ele disse: olha, Timóteo, versículo 9, procura vir ter comigo depressa, rapaz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo João Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora vamos também para Filemão 1:24, para a gente ver quem era esse Demas, Filemão 1, que é só um capítulo, e o versículo 24. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Meus cooperadores. Você sabe aquelas pessoas, irmãos, que estão ao seu lado quando está tudo bem? Enquanto não aconteceu nada com você. Você sabia que os discípulos de Jesus, somente João o acompanhou até o pé da cruz? Que quando ele foi preso, todos fugiram? Que Pedro negou a Jesus 3 vezes?
Somente João enfrentou o dia mau, o dia difícil junto com Jesus. Porque ser crente, irmãos, não é só monte de transfiguração. Igreja não vive só no monte da transfiguração, não. Igreja, irmãos, vai para o Getsêmani. Igreja passa por dias maus, dias trabalhosos também. Você precisa entender isso. Há momentos que vocês não vão me entender, eu não vou entender vocês. Entendeu? Mas nós temos que estar juntos. Porque estar perto no partir do bolo, no dia do aniversário é bom. No churrasco é bom demais estar junto. Mas e no dia mau? E no dia da angústia? E quando as coisas não estão bem? Nós vamos fugir? Ou nós vamos até o pé da cruz? Aleluia. Mas Jesus, irmãos, nos ensinou a vencer. Com a palavra Jesus de Nazaré, né? Mateus capítulo 4. Aleluia. Preste atenção aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Este Espírito aqui está com o E maiúsculo. Então é o Espírito de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo... Cadê vocês? Estão comigo? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quem? Mesmo? Jesus ser tentado pelo diabo? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, orando, jejuando. Mesmo assim, Givanildo foi tentado pelo diabo. Mas Jesus Cristo disse: olha, eu venci o mundo. No mundo vocês serão tentados, vocês vão ter aflição, mas eu venci. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês andarem de acordo comigo, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Irmãos, a partir daqui eu quero mostrar para você o segredo da vitória. Como diz os grandes pregadores, eu quero entregar na sua mão a chave da vitória agora, tá? Amém? Quantos aqui são leitores da Bíblia Sagrada? Eu estou falando daqueles que lê a Bíblia Sagrada todo dia. Você não pode mentir, nós estamos diante de Deus. Quantos aqui lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, todos os dias? Diminuiu bastante as mãos levantadas. O tentador transforma. Você não está com fome? Porque sempre o diabo, irmãos, ele vai trabalhar de acordo com aquilo que você está precisando, de acordo com as suas necessidades, com a sua fraqueza. Ele pensou: ele está fraco, agora ele está com fome. Eu vou fazer com que ele faça o que eu mando. E Jesus não anda, e nós não mandamos também por mandado do diabo, não. O diabo pode mandar, mas nós não vamos cumprir o mandado dele. Não vamos cumprir, não. Não vamos resolver esse probleminha aqui, ó.
é errado, mas vai resolver o problema. Não está certo, não está certo não, mas resolve. Vamos fazer aquele gatinho lá na energia, não custa nada. Lá na água. Vamos fazer aquela situaçãozinha assim, que ninguém vai nem saber. São coisas pequenas, irmãos, que o diabo pega a gente. Nós temos que ser fiel em tudo. Em tudo. Tudo. Aleluia. 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 Aí Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, o exibicionismo, né? Ele disse: se és filho de Deus, atira aqui abaixo, porque está escrito, né? E olha, irmãos, que o diabo sempre usa a palavra também, né? Ele usa a palavra também. Quantos de nós estamos baseados na palavra para fazer a coisa errada? Mas a Bíblia fala assim, então eu vou fazer, né? Mas está errado. Não está? Aleluia. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito. A Bíblia, irmão, não pode ser de particular interpretação, não pode pegar um texto isolado, um versículo isolado, para usar de pretexto, para poder fazer a coisa errada. Porque também está escrito. Aqui está falando assim, igual nós estamos falando aqui, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e ponto final, e acabou, e agora eu vou viver minha vida. É um texto isolado da Bíblia. É isolado. Também está escrito, Satanás. Aleluia. Aleluia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, aqui está incluso aqueles que se aliam à política para obter vantagens. Entendeu? Crente que faz isso. Preste atenção aqui. Tá bom? E mostrou ele toda a glória do mundo. E lhe disse: todos os reinos, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira, Satanás, de mim. Porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Venceu pela palavra. Irmãos, se você encher o seu coração da palavra, quando Satanás chegar igual chegou no coração de Ananias e Safira, para encher, já está cheio. E onde está cheio não cabe mais nada. Entendeu? Se você, Jesus Cristo disse: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa você, que purifica você, a sua alma, que faz você chegar diante de Deus com liberdade e ter aquela convicção de que você está obedecendo a palavra do seu Pai. Então o seu Pai vai te receber, entendeu? Porque você está fazendo a vontade dEle.
entendeu? E vai lhe conceder o que você precisa, não aquilo que você quer, porque às vezes você tem 14 anos e está querendo um carro novo. Tem muito crente assim, irmãos, no sentido figurado. Não tem carteira de motorista, mas já quer ganhar um presente de Deus ou do Pai, no sentido figurado, que ele não tem capacidade para gerir. Ainda não está na hora. Tem coisas, irmãos, que eu pensava que com 30 anos eu estava preparado, só fui receber aos 52. E depois eu fui ver que eu não estava muito preparado ainda. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que eu pedi aos 25 anos, irmãos, que está cumprindo hoje, agora, nesse momento. Porque lá eu não podia. Já pensou, irmãos, eu com 25 anos, igual José, com a sua túnica de várias cores, desfilando entre os irmãos lá, todo bonitão, né? Agora você sai daqui agora e já vai lá para o trono, vai reinar. Irmão, não dá certo, não dá certo. Tem que humilhar, tem que sofrer. Irmão Augusto, tem que levar a chicotada que o cavalo levou para poder andar correto na presença de Deus, porque Jesus Cristo te ama, tem um propósito na sua vida, mas só vai cumprir no momento dele. Hoje Deus está bradando nesta casa. A partir de hoje a sua vida vai mudar pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá para Lucas 4, 16 a 21. Vamos ver o que está escrito aqui. Lucas 4. Amém. Voltou. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele era acostumado a ir, onde se estudava a palavra de Deus, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus, viu? Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Você acredita que Jesus está aqui por meio do Espírito Santo? Porque ele disse assim: eis que eu estou convosco, quantos dias da semana? Quantos séculos que ele vai estar conosco? Enquanto existir século, irmão, ele está com a gente. Aleluia. Vamos largar a mão de minuto, de hora, de 1h30 de culto. Vamos largar a mão disso, que já passou da hora de terminar, né? Vamos largar a mão disso e vamos pensar assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí ele continua dizendo para você que precisa de libertação nesta noite: porque o Espírito do Senhor está sobre mim,
o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Seja liberta em nome de Jesus. Aleluia. Restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, vamos, responda aí para mim. Eu vou falar e quero que vocês gritem o mais alto possível para o diabo ouvir onde ele estiver. Eu acho que não está nem perto aqui mais, não. Não sei se vai dar para ele ouvir onde ele está. Aleluia. Porque eu sinto a presença do Espírito aqui nesta noite. E ele já saiu da sua vida. Ele estava te influenciando na pornografia. Ele estava te influenciando na inveja. Ele estava te influenciando, quem sabe, na vida sentimental. Ele estava te influenciando, às vezes, nos negócios, nas coisas da vida daqui. Às vezes você estava confuso, confusa, não sabia o que fazer, estava oprimido. Sabe o que é oprimido, irmãos? É uma pessoa, imagina uma pessoa no canto de uma parede, com um punhal no umbigo. Oprimido. Mas o Espírito ungiu Jesus para te libertar. E Ele está aqui nesta noite. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui, porque Ele prometeu. E jamais Ele prometeria se Ele não fosse cumprir. E os séculos ainda não se consumou. Ainda estamos vivendo. Ainda estamos aqui, ainda Jesus não voltou para buscar a sua igreja, ainda estamos sofrendo com muita luta, a igreja está sofrendo nos últimos dias, passa por dificuldade, problemas, ataques de todos os lados do adversário contra a igreja de Jesus, mas ainda estamos aqui. Isso quer dizer que Ele ainda está conosco, ainda temos liberdade para falar com Ele nesta noite. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. 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 O Espírito do Senhor, disse Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade os oprimidos. Vamos ainda para 1 João 3 e 8. Estamos terminando, irmão, me perdoe, tá? 1 João 3 e 8. Epístola de João, 1, 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede de quem? Quem que procede do diabo? Aquele que pratica o pecado. Aleluia. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Amém? Aleluia. Vamos repetir comigo aqui? O Filho de Deus se manifestou. Pode ler como está escrito ali. Aí eu vou falar até o manifestou e vocês vão falar bem alto a última frase do versículo, como está escrito. Porque Jesus, porque o Filho de Deus se manifestou. Agora vamos colocar destruir nessa outra versão aqui, mas precisa ser mais alto, né? Porque o Filho de Deus se manifestou. Você acredita que Ele ainda tem poder para isso? Então decreta aí, você pode, agora você tem autoridade para isso.
Às vezes alguém fala que não pode, mas pode. Sabe por que nós podemos decretar, irmãos? Por causa da palavra de Deus. Não é por causa de nós. O poder não é nosso. Nós estamos falando no nome daquele que tem poder. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus você pode decretar, você pode destruir, você pode mandar embora, você pode expulsar, você pode resolver problema, pode pôr a mão sobre os enfermos, pode curar, pode falar línguas estranhas. O Espírito de Deus está sobre você, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você também nesta noite. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: aleluia, fiz o primeiro tratado a Teófilo, Lucas, falando ao nobre Teófilo, acerca de Jesus, de tudo aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. E Jesus Cristo disse assim, ele começou a fazer, a ensinar, e disse assim para nós: olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço. E tem uma coisa, vocês podem fazer até maior do que as minhas ainda. Que autoridade que nós temos, irmãos! Por que você não faz uso dessa autoridade hoje? Ele começou a fazer, os apóstolos deram continuidade, e hoje está na minha mão, está na sua mão, está na nossa mão, e nós precisamos usar o nome de Jesus nessa terra. O nome de Jesus precisa ser propagado nessa terra. O nome de Jesus precisa ser conhecido nessa terra. O nome de Jesus precisa desfazer as obras do diabo. E é por nós, é por mim, é por você, é pela igreja em Quirinópolis. Amém. Aleluia. Agora vamos voltar para os nossos versículos iniciais, né? João 8, 32 e 36. Aleluia. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você está conhecendo a verdade. Hoje você sabe que tudo isso que está acontecendo na sua vida é influência maligna. Mas que você, pelo poder do nome de Jesus, pode ordenar que isso acabe hoje na sua vida. Hoje você está conhecendo a verdade, que para você ter liberdade em falar com o Pai, você precisa agradar ao Pai. Você precisa conhecer a palavra do Pai. Sabe quando você tem muita intimidade com uma pessoa, aí de repente ele fala uma coisa, aí você fala: eu sabia que você ia falar isso. De vez em quando eu ouço isso, né? Eu sabia que o senhor ia falar isso. Eu sabia, porque conversa muito, está vendo as atitudes, aí eu sabia. Então, irmãos, nós temos que saber o que o Pai fala. Eu sabia que o senhor ia falar isso, meu Deus. Porque eu conheço a sua palavra, eu tenho intimidade contigo. Quando o Senhor começa a falar, eu já sei onde vai falar, o que é que vai falar, porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. Nós temos essa ligação, nós somos ligados, por meio do nosso espírito, nós somos ligados a Deus. Com esta matéria, com esse corpo, nós nos comunicamos aqui. Né? Com a alma nós temos os nossos sentimentos, a sede, as emoções, alegrias e tristezas, mas com o Espírito de Deus nós temos uma intimidade com Ele, e Ele está aqui testificando com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fale a verdade, conte tudo, Deus vai te dar vitória, mas seja verdadeiro na presença dEle. Versículo 36, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse verdadeiramente aqui, irmãos, está reafirmando, é verdade. Conhecereis a verdade,
e a verdade liberta. E se você for liberto, você vai ser liberto de verdade. Você entendeu? Se você conhecer a verdade vai libertar. E se você for liberto pela verdade, você vai ser liberto de verdade. Não vai ser camuflado, não. Sabe aquela brasa que tem cinzas por cima? Que você pega ela e queima as mãos? Não pode ser camuflado. Está me entendendo, irmãos? Eu quero orar por você hoje.